Hoje nós iniciaremos uma matéria extraordinária, tanto para o nosso curso de teologia quanto para a igreja. Porque tem uma coisa que eu acredito em relação à igreja, é que nós somos povo. E como povo, o pé não pode ser mão, né? O olho não pode ser boca, não dá certo se os membros estiverem no lugar errado. Imagina, Caio, se você amanhecesse hoje, para sua surpresa, o seu pé estivesse no lugar da mão. Você ficar como, né? Assustado e sem poder fazer aquilo que você faz com a sua mão, porque ela estaria lá no pé, você tem que andar com muito cuidado para não machucar a mão e vai poder escrever porque o pé estava no lugar da mão. Uma igreja, às vezes, não funciona bem porque as pessoas estão no lugar errado. Porque as pessoas estão exercendo funções que não são correspondentes aos seus dons e talentos espirituais. Dons espirituais e talentos. E aí, eu não cheguei a preparar as apostilas hoje e não coloquei no grupo essa apostila de dons e talentos. Eu tive um probleminha, não consegui colocar. Mas eu vou colocar em aconselhamento que vai ser hoje também com o pastor Faria. Vou começar hoje com o pastor Faria. Mas eu vou fazer uma introdução aqui a respeito de algumas questões que a gente deve considerar sobre os dons espirituais. E eu tenho aqui um teste que nós vamos aplicar aí no final do curso. Cada aula a gente de repente vai fazer algumas questões, porque são muitas questões a serem respondidas. 180 perguntas. E no final, quando vocês tiverem preenchido esse formulário, cada um vai saber de forma precisa qual o seu dom, qual o seu talento, o seu ministério. Então, nessa matéria, a gente vai falar não só de dons espirituais, mas também de talentos e ministérios. Tá bom? Chegou alguém? Não. Pastor pode ouvir não, para quem está na presença de Deus, então, hoje, eu acho que era 4 horas da manhã, 5 mais tardar, e imediatamente ao rádio. E no rádio, o pastor falou que não sobrecarregar. O líder tem que explicar tarefas. Não sobrecarrega pesado, né? E o líder tem que delegar. Vai passando aí nesse questionário, só para vocês terem uma ideia. Bom, né? O Humberto já fez, o Humberto já foi aluno do Instituto, está fazendo aí uma reciclagem. Isso aí. Vamos lá, eu queria começar perguntando a vocês o seguinte: qual a diferença entre dons, talentos e ministérios? Dom. O que é um dom? É igual a talento? Vamos para a gente compreender aqui lá em Mateus 25:14. O microfonezinho está aí rodando, está muito perto. Quem achar que é só para vocês verem. Rapaz, aí ele vai para casa. Se você não sabe, ele vai para casa. 25:14. Deixa eu abrir aqui também. A partir do 14, todo mundo lá? Quem achou pode ler. Começa aí pra gente. Com o microfonezinho. Porque será também como o homem que partindo para fora da sua terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. 15.
e a um deu 5 talentos, e a outro 2 talentos, e a outro 1 talento. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. O 15. 16, pode continuar. Irmão João. Pode continuar, irmão. Quem havia recebido 5 talentos foi denunciado. Imediatamente ganhou mais 5. Da mesma forma, o que havia recebido 2 ganhou mais 2. Mas o que havia recebido 1 foi, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou para sentar com eles. Então, chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou mais 5 talentos. E disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão mais 5 que ganhei. E o Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre muito te colocarei, participar da alegria do teu Senhor. Senão também que havia recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui está mais 2 que ganhei. E o Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre muito te colocarei, participa da alegria do teu Senhor. Por fim, chegando o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste, e colhes onde não plantaste. Então fiquei com medo, que tu escondi na terra o teu talento, e aqui tenho o tempo dele. Mas o seu Senhor lhe respondeu: certo, mal e preguiçoso, sabia que foi onde não semeei, e foi onde não plantei. Devia então pegar o meu dinheiro para o ponteiro e voltar a ter recebido com juros. Mas tirarei dele o talento e entregar ao que tem 10 talentos. Pois todo que tem mais lhe será dado, e terá fartura, mas o que não tem, até aquilo que lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas pedras exteriores, e aí haverá choro e ranger de dentes. Então vamos lá, para a gente compreender, lá em Jeremias 27:6 diz assim: Agora eu entreguei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Nós precisamos entender que todo filho de Deus é servo, mas que nem todo servo é filho de Deus. E quem são os servos de Deus? Aqueles que procuram fazer a obra de Deus. Aqueles que procuram fazer a obra de Deus? Nabucodonosor não fazia a obra de Deus, e Deus o chamou de servo. Ele servia aos propósitos de Deus. Mas pela palavra, não chamarei mais de servos. Não chamarei mais de servos, e sim amigos. Ali Jesus estava conversando com os seus apóstolos. O que acontece com o servo? Todos aqueles que nasceram nesse mundo servem ao propósito de Deus. E Deus deu a cada ser humano talentos. O que nós poderíamos traduzir por talentos? O que seriam os talentos que uma pessoa tem? São várias habilidades que as pessoas nascem com ela ou adquirem ao longo da sua vida. São os talentos. Nós poderíamos também entender como talento coisas valiosas, como o tempo de vida. Uma pessoa pode desperdiçar o tempo da sua vida com coisas que não agradam a Deus. E apesar de Deus ter dado a essa pessoa o tempo para que ela usasse para a glória dele, essa pessoa usa o tempo para si, para os seus negócios, para as suas questões, para satisfazer a sua vontade, o seu ego. Então, todo ser humano recebeu de Deus o quê? Coisas preciosas, que seriam talentos. Talentos era dinheiro na época, eram coisas preciosas, era algo de valor. Então, todo ser humano recebeu de Deus coisas valiosas que ele vai usar ao longo da sua vida. Uma coisa valiosíssima que nós recebemos é o tempo. E o tempo, a cada dia que passa, diminui. É uma riqueza que não aumenta, uma riqueza que diminui.
Enquanto há outras coisas que nós temos na nossa vida que multiplicam ao longo dos anos, como a nossa sabedoria, o nosso amadurecimento, de repente a família, os amigos, mas o tempo diminui. Então é um talento que a gente tem que usar com muita sabedoria e procurar remir o tempo, como a Bíblia diz, porque os dias são maus. Agora, o cristão, qual é a diferença entre dom e talento? O cristão, ele recebeu de Deus, aquele que nasceu de novo, talentos também. Mas além dos talentos, é agora que entra a diferença. Ele recebeu de Deus dons espirituais. Dons espirituais são dados pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. Então só pode receber um dom espiritual quem nasceu de novo. Só pode receber um dom espiritual quem faz parte do corpo de Cristo. Mas aí a gente confunde muitas vezes o joio com o trigo, o servo com o filho, porque a gente vai estudar aqui sobre o dom de profecia, que seria pregação. Você pode ter uma pessoa que não nasceu de novo, que seja eloquente, que fale bem. E pelo conhecimento bíblico que ela adquiriu, ela vai subir no púlpito e vai trazer uma boa mensagem. Mas isso não significa que ela tenha o dom espiritual da profecia. E aí é que muita gente se perde, porque você tem na igreja, no meio do corpo de Cristo, servos trabalhando. Existem servos servindo a igreja. Deus, ele tem servos no mundo inteiro que servem aos propósitos dele, como Nabucodonosor, que era um cara ímpio, um cara que nem conhecia Deus, mas que servia aos propósitos dele. Deus chama ele de servo. Nabucodonosor, meu servo. Então, existem pessoas na igreja que estão servindo a Deus, isso é muito sério, gastando os seus talentos em prol do reino de Deus, da obra de Deus, e que no final das contas não irão para o céu. E existem pessoas como esse servo inútil aqui, a qual Deus vai dizer: servo inútil, você fez com os seus talentos aquilo que você achava melhor para você. Servo preguiçoso e mau. Aquele servo, ele não queria usar o talento que Deus havia lhe dado para a glória de Deus. Ele queria viver a sua vida. Então ele foi lá, enterrou o talento e foi viver a vida dele. É o que muito ser humano tem feito. Que no final das contas, Deus vai chegar para essa pessoa no dia do juízo. Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E vai cobrar da pessoa: o que você fez com a vida que eu te dei? Ah, Deus, eu curti a vida, né? Vai dar um monte de desculpa. Eu fiz isso, fiz aquilo, e nada daquilo que aquela pessoa fez multiplicou aquele talento como Deus queria que multiplicasse. Foi revertido para a glória de Deus. E Deus vai dizer: servo inútil, né? Lançai o servo inútil e mau nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dente. Então, tem um texto bíblico também que diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Olha aí, a gente não estava lá no púlpito da igreja pregando, né? Não colocamos as mãos sobre os enfermos e eles foram curados, não fizemos muitas maravilhas? E aí Deus vai dizer assim: olha, eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vós que praticais. Lembra que a gente falou que existe uma diferença entre quem é filho de Deus e quem não é? Quem é filho de Deus peca, mas não vive na prática do pecado. Agora, quem não é filho ou filha de Deus vai viver na prática do pecado e vai fazer muita coisa boa para Deus. Senhor, nós estávamos lá, profetizamos em teu nome, fizemos isso e aquilo. Então lhes direi claramente: não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então tem muito servo que vai ser lançado no fogo eterno, apesar de ter feito alguma coisa para Deus. Tem muita gente que vai para o inferno porque não entendeu que vida eterna não está relacionada àquilo que eu faço para Deus, mas ao relacionamento que eu tenho com Ele. E muita gente está na igreja trabalhando para Deus, fazendo as coisas para Deus, usando os seus talentos,
mas não tem relacionamento, não nasceu de novo, não tem o Espírito Santo de Deus. Tem talento, mas não tem dom espiritual. E o talento, às vezes, até se confunde com o dom espiritual. É melhor que não faça. Seria melhor que não fizesse. Sim. Não vai ser desejo melhor que não faça. É melhor não ter conhecido, né? Porque uma pessoa que está dentro da igreja, a responsabilidade dela aumenta. Porque a cada culto, a cada esclarecimento, a cada mensagem, ela conhece mais de Deus. E muitas vezes continua com o coração endurecido, em cima do muro. Quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Foi aquilo que a gente falou nas aulas do Novo Testamento. Haverá mais rigor para essa geração do que para Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra foi uma geração maligna, que Deus teve que mandar fogo do céu e destruir. Para conseguir ser pior do que Sodoma e Gomorra, a coisa é séria. Por quê? Porque eles viram muita coisa e não se converteram, né? Não se renderam. E o que é ministério? Mateus ensina muito, ele fala que esse bom profeta, a vida eterna, a chuva eterna. Também isso está falando da igreja, né? Que ele fala. Vou pegar o 25, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste, estive nu e vestiste, adoeci e estive na prisão e depois de viver. Então, aqui eu passei e falo do justo. Então, a segunda etapa eu falo para os que não fizeram, né? Que ele fala da condenação, aquele que fez. Que na verdade, que ele não fala para fazer para com ele, está fazendo para aquele que, pelos pequeninos, pelos então, na visão, aí respondemos justo. Senhor, onde tivemos com fome, demos de comer, com sede, demos de beber, onde tivemos estrangeiros, nos tornamos, nu, e vestimos, e quando tivemos enfermo ou na prisão, fomos verdes. Aí respondeu ele, tirar. Verdade, eu digo, que como o fizeste a um desses meus pequeninos, irmãos, a mim fizeste. Ficaste na vida dentro dessa fala do Senhor. Porque aqui ele fala dos que consideram como ovelha, né, que são esses, que vão atrás dele, e consideram como bode, né, que vão atrás dele com condenação. A gente precisa entender o seguinte: todo filho de Deus é servo, mas nem todo servo é filho. Então, os filhos de Deus, eles automaticamente demonstrarão que são filhos através do seu serviço. A filiação, o novo nascimento nos leva a uma vida de serviço a Deus, nos leva a uma vida de santidade, inevitavelmente. Agora, quem não tem essa comunhão com Deus não vai viver para servi-lo. Ou até existem pessoas que vão servir a Deus, mas que não vão se converter. Como nós temos o exemplo de Pedro, que serviu a Deus durante os 3 anos de ministério ao lado de Jesus, e no final das contas Jesus falou para ele: Pedro, quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Então, existem várias classes de pessoas. Aquelas que servem a Deus conscientemente e pensam, eu vou para o céu, e não vai, porque não tem um relacionamento com Deus. Isso, apacenta as minhas ovelhas. Existem aqueles que têm um relacionamento com Deus e que isso vai se reverter no serviço a Deus, como esses justos aqui. E existem aqueles que não estão nem aí para Deus, que são aquele servo inútil, que não fez nada para agradar o Senhor e que também vai para o inferno. Agora, uma coisa que a gente precisa ter bem claro na nossa mente é que o fato da gente fazer alguma coisa para Deus não quer dizer que a gente vai ser salvo. A gente não pode achar que esse texto aqui está condicionando a salvação às obras, né? Vinde benditos do meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, como se as pessoas estivessem sendo salvas
porque fizeram alguma coisa pelo próximo. Não, elas fizeram alguma coisa pelo próximo porque elas foram salvas. Em prol do próximo, porque elas tiveram um encontro com Cristo. É sempre importante a gente manter isso claro. E aí, quando a gente fala de ministério, o que é ministério? Ministério é a combinação de dons e talentos. Dons e talentos, que vai o amadurecimento e a união de vários cristãos em torno de um dom, em torno de vários dons, vai trazer aí, vai possibilitar o surgimento de um ministério. E é importante... Oi? Certa vez estava conversando até na escola, alguém ano passado, que, por exemplo, às vezes a pessoa não é evangélica, tem um dom, né? As pessoas confundem muito isso também. Que não é dom, é talento. A pessoa toca um instrumento, a pessoa canta, ou a pessoa, sei lá, tem para cozinhar, e está na caixinha. Na verdade, assim, isso não é um dom, isso é um talento que a pessoa tem, usa às vezes até para os próprios, não precisa nem converter da época, da igreja mas tem aquele talento. Quando a pessoa se converte, aí a pessoa recebe os dons de Deus. Isso. Então, na verdade, é uma confusão, né? Assim, a palavra. A gente achava que era um dom, mas era um talento da pessoa que se convivenciado, né? Então, como o pastor falou, quando a pessoa se converte, a pessoa recebe os dons espirituais para trabalhar para cima. Isso, e é importante a gente entender o seguinte, que às vezes a pessoa ela tem uma habilidade natural, a pessoa, digamos que lá fora, seja um professor, uma professora. Não quer dizer necessariamente que essa pessoa, quando se converter e receber o Espírito Santo, que ela vai receber de Deus o dom do ensino. Que às vezes a gente pensa, a pessoa dá aula lá fora, tem que dar aula na igreja. Não quer dizer que seja assim. Pode ser que Deus converta uma habilidade natural num dom espiritual, mas isso não pode ser uma regra. E aqui, por exemplo, no final desse questionário, eu tenho aqui a relação de dons espirituais que estão em 3 textos. A gente vai considerar dom espiritual o quê? O que a Bíblia diz que é dom espiritual, que está lá em 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios capítulo 4. São esses 3 textos que falam sobre dons espirituais. 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4. A gente não vai ler porque o tempo está corrido, mas eu vou listar aqui para vocês todos os dons, talentos e ministérios que a gente vai estudar nessa matéria. Por exemplo, organização é um talento, missionário é um dom espiritual, celibato é um dom espiritual. O apóstolo Paulo fala, eu consigo ficar sem casar, mas cada um recebeu de Deus um dom, então ele reconhece que aquilo ali é um dom espiritual. É a pessoa que abre mão do casamento, da família, para se dedicar à obra de Deus. Discernimento de espírito, a pessoa que tem um sentido espiritual aguçado para entender o que acontece no mundo espiritual. O que para algumas pessoas passa batido, para quem tem o dom do discernimento, não. Ela consegue ver quando tem atuação maligna por trás de pessoas. Isso é dom de discernimento. Evangelismo também é um dom espiritual. Aconselhamento, que vocês, inclusive, quem tem o dom do aconselhamento vai gostar muito dessa matéria com o pastor Farias, que você vai aperfeiçoar o seu dom. Fé também é um dom. Aí você pergunta assim, mas todo mundo não tem que ter fé? Sim, mas existe uma medida de fé maior para quem tem o dom da fé, que é aquela pessoa que diz assim, vamos fazer porque vai dar certo, que a gente vai conseguir. E quem não tem o dom da fé, vai dizer, poxa, isso daí está fora da nossa realidade. Você está viajando, como é que a gente vai fazer isso? Nós não temos condições. E a Bíblia vai falar sobre o dom da fé. Isso aconteceu com os espíritos. Agora ele falou os 10 espíritos, 2 creram. Mas aí entra uma questão muito importante. Nós precisamos entender sobre a função universal dos cristãos. Qual é a função universal que vale para todos os cristãos? Todos precisam ter fé? Sim. Todos precisam ter fé.
Mas aquela medida de fé maior, Deus vai dar a alguns para edificação do corpo de Cristo, porque dom espiritual é para edificação do corpo de Cristo. Por exemplo, o pastor Josué Valandro, uma das vezes que eu fui lá, ele, quando disse que ia comprar aquele terreno lá na Barra da Tijuca, o pessoal falou que ele estava louco. Pastor, a nossa igreja é pequena, como é que a gente vai comprar um terreno desse que custa milhões? E ele comprou, né? Alguns até saíram da igreja porque não aceitaram a visão, acharam que ele estava fora da direção de Deus, quando na verdade ele estava usando o dom da fé. E hoje olha a igreja como é, a potência que é. Então, Deus vai usar pessoas com o dom da fé para tarefas específicas no seu reino. E aí a Bíblia fala também de dom da contribuição. Aquele que contribui, diz lá, se eu não me engano, em 1 Coríntios, faça com liberalidade. O que é dom da contribuição? É aquela pessoa que recebeu de Deus um dom espiritual que vai capacitá-la a disponibilizar os seus recursos mais do que outros. Porque a obrigação do cristão é o quê? Dízimo e oferta, não é? E a oferta segundo cada um propôs no seu coração. Isso é obrigação, uma função universal do cristão. Mas quem tem o dom da contribuição vai dar, por exemplo, ao invés de 10% do dízimo, 50%. Vai ter uma campanha na igreja, enquanto alguns vão estar dando 10, 20, 30, ou ele vai dar 200, 500. Agora, isso também varia de acordo com a condição financeira da pessoa. Uma pessoa pode dar R$50 de oferta e ser muito aos olhos de Deus, porque a pessoa está fazendo um sacrifício grande para dar aqueles 50. Ou uma pessoa pode dar 50 mil e aos olhos de Deus aquilo não ser nada, porque a pessoa poderia dar muito mais e aqueles 50 mil está sobrando e a pessoa, vou dar isso aqui para a igreja. Igual a oferta da viúva. Isso, tudo que tinha. Os outros davam o que sobrava. Então, quem faz essa avaliação é Deus. Dom de ministério de libertação também é ministério. Cura, ensino, línguas, interpretação de línguas, sabedoria, ajuda, oração aqui já é ministério, hospitalidade é ministério, habilidade manual, talento, conhecimento, dom espiritual, liderança, dom, misericórdia, dom. Misericórdia é o quê? Aquelas pessoas que têm a capacidade de lidar com pessoas à margem da sociedade. Cristolândia. Só vai para Cristolândia quem tem um dom da misericórdia. Quando chega lá, encontra aquele pessoal todo alterado, né? Pessoa que é ex-morador de rua, viciado, alguns que passaram pelo sistema prisional, que cometeram crimes. Se a pessoa não tiver o dom da misericórdia, ela não consegue fazer um trabalho desse. Dom de pastor, apóstolo, profecia, serviço, música é talento, criatividade artística é talento, e por aí vai. Então eu mencionei aqui os dons, talentos e ministérios que a gente vai estar abordando. Vocês veem que são muitos, né? São muitos. No 12, fala sobre isso, né? Porque assim o corpo é comum e tem muitos membros, e todos os membros têm muitos, só um só corpo, assim Cristo também. Isso aí, nós somos membros de um só corpo, cada um com as suas características. Quer ver uma coisa que frustra muito quem tem o dom do evangelismo? É obrigação de todo cristão evangelizar e falar de Jesus? Mas existem pessoas que receberam de Deus o dom do evangelismo, são os evangelistas que a Bíblia fala. Essas pessoas vão gastar boa parte do seu tempo falando de Jesus. E aí, quando você convoca um evangelismo para a igreja, você tem que entender que nem todo mundo vai comparecer. Vai comparecer, de repente, 10% da membresia. Se a igreja tem 200, vão aparecer 20, 15. É sempre assim. Por quê? São aqueles que têm esse ministério, dom espiritual de evangelista. Agora, os outros cristãos não vão falar de Jesus? Não, vão falar com seu testemunho, no seu dia a dia, mas eles vão concentrar o seu tempo e as suas energias em outros dons espirituais. Por exemplo, eu gasto facilmente
12 horas do meu dia sem ficar cansado ou estressado, preparando uma mensagem, lendo, estudando, mas não consigo passar esse tempo evangelizando. Por quê? Eu tenho o dom de evangelismo? Tenho, mas numa medida muito menor do que outros dons. Então a gente tem que entender isso também. Tem aquele dom que você vai, quando preencher esse questionário aqui, você vai ver que ele vai dar pontuação lá em cima. Já tem outro dom que você vai descobrir, que você vai ver que a pontuação vai ser lá embaixo. Então, vai ter áreas que você vai ser mais forte, vai ter áreas que você vai ser menos forte. Pode ser uma limitação. Porque uma das coisas que a gente vai aprender sobre dom espiritual é que o dom precisa ser desenvolvido. Dom espiritual precisa ser desenvolvido. Que horas são? 10 e 11? Quase na hora de encerrar. O dom não vem pronto. Eu fui consagrado ao ministério pastoral há 14 anos atrás. Mas eu hoje sou muito mais maduro. Eu exerço meu ministério muito melhor do que eu exercia alguns anos atrás. Teve um pastor que outro dia eu ouvi a pregação dele, ele falou assim: meus irmãos, no meu primeiro ministério eu fiz tanta bobagem que Deus me tirou da igreja. Ele cometeu muitos erros na primeira igreja que ele pastoreou. E aquilo ali foi um amadurecimento para ele. E ele teve que sair fora da igreja porque não tinha mais condição dele ficar. Oi? Um aluno, né? Ele pastor, ele Então, a gente... Hoje ele estuda com a gente, tem alguns estudos. Mas não perdeu o conhecimento, tá? Sim. E aí, a gente precisa entender isso, que um líder não é perfeito, um líder comete erros. E se for um jovem líder, alguém que está começando o ministério, vai cometer mais erros. E aí é que a gente precisa entender que o dom espiritual, apesar de ser espiritual, apesar de ter sido dado pelo Espírito Santo, ele não vem pronto. A gente precisa trabalhar esse dom espiritual, a gente precisa estudar. É o que vocês estão fazendo aqui, se aperfeiçoando, se aprofundando, crescendo. E à medida que o conhecimento vai sendo dado, a gente vai crescendo a cada dia no serviço, na obra de Deus. E o apóstolo Paulo fala para Timóteo: aviva o dom que há em ti, pela imposição de mão que lhe foi dado. Então o dom pode estar adormecido, pode estar sendo usado de forma errada. Inclusive, a gente precisa entender também, isso daí vocês vão ter na apostila, quando eu entregar para vocês, que o dom não nos isenta de errar, e dom espiritual não é fruto. Isso daqui é muito sério. Quais são os frutos do Espírito? Amor, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, fé, temperança, mansidão. Então, tudo isso é fruto do Espírito. Advém do nosso relacionamento com Deus, da santidade, de estarmos mais próximos de Deus. Isso é fruto. Agora, dom espiritual não é fruto. Não é dado por Deus pelo seu merecimento, pelo seu caráter. Deus olha assim, esse aqui é muito santo, eu vou dar ele um dom espiritual. Não funciona assim. E aí que a gente se decepciona, porque a gente vê às vezes uma pessoa no púlpito sendo usada por Deus, pregando uma mensagem maravilhosa, e depois de alguns dias ou meses a gente descobre que aquela pessoa está em pecado. E aí, como é que lida com isso? Como é que pode a pessoa ter sido usada por Deus e estar em pecado? Quando a gente olha, por exemplo, a igreja de Éfeso, Deus dá um aviso ao pastor: olha, volta ao primeiro amor, lembra de onde você caiu e volta a praticar as primeiras obras, porque senão virei a ti e removerei o teu candeeiro, ou seja, removerei a igreja, tirarei você da igreja, tirarei de você o privilégio de ser usado. Então Deus está vendo que uma pessoa está errando, está pecando, Ele dá tempo para a pessoa se arrepender. E enquanto isso a pessoa vai sendo usada. Ela vai exercendo o dom espiritual que ela recebeu. Mas aí às vezes vem a bomba, né? A pessoa fulano de tal caiu, pecou, mentiu, roubou, adulterou, enfim. E aí as pessoas não entendem como é que um líder pode cair. Um líder, ser líder é um dom espiritual. Mas isso não significa que a pessoa não vai errar
e não significa também santidade. A santidade é uma busca diária. Relacionamento com Deus é uma busca diária. Uma pessoa pode estar completamente vazia exercendo seus dons espirituais. Isso é um perigo, porque Deus falou sobre isso, falou a respeito disso, como uma das igrejas do Apocalipse, quando diz assim: você tem fama que vive, mas está morto. Uma igreja operosa não significa necessariamente uma igreja que tem comunhão com Deus. Um cristão ativo que trabalha, que está envolvido no serviço a Deus, não significa que ele está amando a Deus. Ele pode estar exercendo o seu dom espiritual e ainda assim estar afastado de Deus. Então isso daí é preocupante, nós devemos ter essa maturidade para entender isso. Interessante, pastor, está falando de a parte da palestra. Eu estou correndo assim, Deus me deu, nós estamos correndo com o cachorro. Ele como a linha dele é cantosa. E assim esse homem me ligou, né? Alguém passou no telefone para ele e pediu socorro. Eu fui na igreja dele 2 vezes para poder falar com o dele, né? Mas ele falou que se retirar porque está em tratamento. Eu não vou o que era, mas ele está em tratamento. Ele começou a usar agora no problema que ele teve. E esse pastor, graças a Deus, hoje parece que está bem. Aí no Face aí, aparentemente mostrando, né? A primeira dele. Então, realmente, é bem interessante esse cuidar muito, porque não existe poder ou altura, né? O bem maior do que uma pessoa, e dificuldade, né? Assim, e ele falava que ele aprender como pastor para o horário, não perdeu o dom espiritual, continuou, mas ele perdeu a comunhão com Deus e não sobrevive por muito tempo, né? 6 meses trabalhando de operação. E dons e chamado, né? Você fala assim: eu sinto vontade de ir para o campo missionário. Mas qual o dom espiritual que você tem? Você quer ir porque acha bonito? Você tem um dom de missionário, de evangelista? De repente estilo de vida simples, que vai ser um local onde não vai ter grandes luxos. Então, o nosso chamado está atrelado ao nosso dom. Não adianta eu querer ser algo que Deus não me deu o dom espiritual para ser. E aí eu lembro que nessa apostila menciona o exemplo de uma professora que dava aula na escola bíblica dominical para as crianças há 20 anos, era professora das crianças. E aí, quando houve uma palestra sobre dons espirituais na igreja daquela irmã, ela disse assim: eu já não aguento mais essas crianças. E as crianças também já não aguentavam mais ela, e os pais sofriam, ela sofria, a igreja sofria, e cada aula, cada dia que ela tinha que estar com as crianças era um sofrimento. Mas ela achava que aquilo era um chamado. Eu não tenho direito de questionar a Deus, porque é o meu ministério. O ministério que Deus nos dá traz satisfação, traz alegria, porque você vai estar exercendo o dom espiritual que Deus lhe deu. O problema que acontece às vezes na igreja é o seguinte: quem pode assumir o ministério tal? Não tem ninguém. Aí começa o jogo de empurra. Não, você. Às vezes a pessoa que não tem nada a ver, o seu dom espiritual não tem nada a ver com aquele ministério, acaba assumindo porque não tem ninguém. E não funciona assim, não dá certo. Quer ver um dom espiritual importantíssimo que a gente quase não fala e que não se dá muito valor? Serviço. Dom do serviço. A Bíblia fala sobre isso. Quem é que está exercendo o dom do serviço hoje aqui na igreja? O pessoal que está lá na cantina preparando o almoço. Quantas igrejas se estabeleceram, se estruturaram e cresceram por causa desses irmãos e irmãs que têm o dom do serviço? Que vão estar por trás dos bastidores trabalhando para que a obra de Deus cresça. Não é só quem prega, não é só quem canta que está sendo usado por Deus. O dom espiritual é muito mais abrangente do que subir no púlpito, do que ser missionário, do que ensinar. O dom espiritual abrange muitas áreas da igreja, todas as áreas da igreja, né? Em Timóteo 4, né, que fala da fidelidade e diligência do ministério. Fidelidade e diligência no ministério. No 4:12, ninguém despreza por mocidade,
mas o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze os dons que há em ti, ao qual foi dado por profecia, com imposição das mãos dos presbitérios. À medida que as duas coisas parte delas, para que o teu aproveitamento seja manifestado a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da tua doutrina. Preservará nessas coisas, porque, fazendo isso, só farás tanto a ti mesmo, como os que te curem. A advertência ao jovem pastor Timóteo, que Paulo estava escrevendo. Isso. Vamos encerrar por hoje. Semana que vem a gente continua. Vocês têm um intervalinho aí rápido e o pastor Farias vai assumir daqui a pouco.